Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação visual. Hoje, a gente vai mergulhar direto, e bota direto nisso, num mistério absolutamente gigantesco escondido nas profundezas do nosso oceano. É uma daquelas descobertas que balançam as estruturas e acabam criando um verdadeiro embate de teorias cósmicas. A forma como nós entendemos o nosso planeta, a nossa água e o espaço sideral ao redor, bom, está prestes a mudar completamente. E para começar, pensem no seguinte: será que a gravidade de um planeta super distante consegue de alguma forma mover as nossas águas mais profundas? Pois é, uma descoberta bizarra e fascinante que saiu agora em 2024 revelou a existência de redemoinhos enormes escondidos lá no fundo dos oceanos da Terra. E foi aí que surgiu a pergunta que deixou a comunidade científica em alerta. O que os pesquisadores descobriram é que a energia dessas correntes profundas não é nem um pouco aleatória. Na verdade, elas são impulsionadas por um ciclo massivo de 2,4 milhões de anos. Tentar visualizar essa escala de tempo é um negócio quase incompreensível para a mente humana, não é? Mas é exatamente esse ciclo que afeta o vigor das correntes oceânicas num ritmo perfeito, como se fosse o tic-tac de um relógio geológico gigante. Só que antes de tentar desvendar essas engrenagens de milhões de anos, a gente precisa dar um passo atrás. Seção 1. Newton e a visão clássica. Para entender essa novidade, precisamos revisar o básico com Sir Isaac Newton. Desde lá de 1687, com o famoso Princípio, a gente sabe que as marés são puxadas principalmente pela atração gravitacional da Lua e secundariamente do Sol. É uma relação puramente de força bruta. A Lua literalmente puxa a Terra e, como a água é um fluido, ela se estica e se deforma. É exatamente isso que cria aquele fluxo diário de marés altas e baixas que a gente já conhece muito bem e que garante que o mar não vai invadir a praia de surpresa. É assim que a física clássica sempre funcionou. Seção 2. A grande descoberta de 2 milhões de anos. Mas aí, em março de 2024, essa explicação tão bem estabelecida ganhou uma camada incrivelmente complexa. Uma pesquisa revolucionária, liderada por Adriana Dutkiewicz e Dietmar Müller, trouxe uma peça nova para esse quebra-cabeça. E olha, o que eles fizeram foi monumental. Analisaram 50 anos de dados de sedimentos retirados do fundo do mar. Através desses dados puramente empíricos, eles identificaram exatamente aquele ciclo de 2,4 milhões de anos. A conclusão: a gravidade de Marte interage com a Terra num fenômeno chamado ressonância orbital. Ou seja, as órbitas da Terra e de Marte se influenciam sutilmente, o que altera a radiação solar que o nosso planeta recebe. Esse calor extra energiza o clima e intensifica as correntes lá no fundo, criando aqueles redemoinhos. Seção 3. Edson X e a Teoria X. Agora, o que deixa essa história ainda mais interessante é voltar um pouquinho no tempo, lá para 2019. O autor Edson X publicou o livro Cienciofia. Ele trouxe um paradigma bem diferente, conhecido como a Teoria X. Essa teoria tira o foco daquelas forças isoladas e propõe um universo de sistemas totalmente interconectados. X definiu isso em uma equação, o movimento intrínseco total, ou MT. Basicamente, o MT é a soma de toda a energia e movimento de um corpo, integrando a velocidade externa dele, a velocidade geométrica na curva do espaço e a dinâmica vibracional interna. Resumindo a ópera, nessa visão, nada está em repouso absoluto. A própria existência de um planeta é só o reflexo desse movimento integrado. E essa teoria se apoia em 3 pilares principais. Primeiro, a inexistência do repouso. Se algo parar de vibrar, deixa de ocupar espaço. Segundo, a tensão com o meio ambiente. As coisas sempre reagem às pressões ao redor delas. E terceiro, a integração sistêmica. Objetos não são blocos passivos, mas sim eventos conectados a uma imensa orquestra vibracional do universo. Tá tudo ligado de alguma forma. Seção 4. O grande debate cósmico. Isso ilustra brilhantemente onde os dados empíricos de 2024 e o conceito de 2019 se encontram. É um debate fantástico entre a mecânica de forças tradicional e a mecânica sistêmica. De um lado, a inabalável fórmula de Newton é como um termômetro hiperpreciso para medir a atração externa. Do outro lado, a equação do MIT de Edson X funciona mais como um mapa de fluxo, mostrando como a energia de fora muda o comportamento interno do objeto, e a influência de Marte vira o grande teste para essas ideias. Se a gente olhar pela defesa clássica de Newton, de forma neutra, o foco principal é a distância. Marte está a milhões de quilômetros de distância. Logo, a força direta dele sobre a nossa água tem um valor quase insignificante no dia a dia. Marte não tem aquela força bruta necessária para puxar a água do oceano do mesmo jeito imediato e forte que a Lua tem. Mas aí vem o contra-argumento da visão sistêmica.
A ideia do X é que Marte simplesmente não precisa dessa força bruta toda para mover água. A interação sutil entre os dois planetas ajusta a geometria orbital da Terra. E quando a nossa trajetória muda, mesmo que só um pouquinho, o planeta precisa dissipar essa nova energia interna de alguma forma para manter o equilíbrio. O resultado? A Terra movimenta imensas massas termodinâmicas de água lá no fundo dos oceanos. E é exatamente aqui que a ciência empírica moderna entra com as evidências de peso. As palavras da pesquisadora Adriana Dutkiewski confirmam que esse ciclo de 2,4 milhões de anos não é só uma hipótese matemática, é algo que está fisicamente gravado nas camadas de sedimentos oceânicos. Esses dados validam de forma concreta a conexão entre a órbita alterada do planeta e o movimento dos nossos oceanos profundos. Colocando as duas visões na mesa, as convergências ficam muito claras. Tanto a visão teórica do X em 2019 quanto a pesquisa geológica de 2024 mostram que influências de fora do nosso planeta estão alterando a nossa água. Os mecanismos podem até usar palavras diferentes, termodinâmica e ciclos universais, contra a ressonância orbital e radiação solar, mas o impacto lá no fundo do mar é o mesmo. Os redemoinhos gigantes estão inegavelmente conectados à nossa vizinhança espacial. Seção 5. Uma nova geologia cósmica. Bom, vamos ver como isso tudo se constrói e nos leva a uma mudança de paradigma gigantesca. Nós estamos saindo daquela ideia restrita de um universo onde as coisas são apenas objetos isolados que se puxam através da gravidade, para entender que vivemos em uma teia de sistemas complexos que ressoam juntos. A gravidade passa a ser vista como um ciclo contínuo que liga o calor do nosso núcleo terrestre até o espaço profundo. A ideia central aqui é a gente parar de imaginar a Terra como uma rocha inerte e começar a ver o planeta como um organismo vivo. É o que as fontes chamam de respiração geológica. A termodinâmica interna do planeta e as nossas massas de água não estão isoladas. Elas atuam em sincronia com os outros planetas. O estudo de 2024 até sugere que esses redemoinhos ajudam a manter o oceano ativo mesmo em épocas de grandes mudanças climáticas globais. E para destacar o peso filosófico de tudo isso, a sexta lei da teoria X levanta um ponto muito incisivo. Se a matéria parasse de vibrar e de se mover, ela simplesmente deixaria de ocupar espaço. Ou seja, a própria existência da matéria é definida por esse movimento constante e pela ressonância com tudo que está à sua volta. Sintetizando essas descobertas incríveis, a gente conclui que essas marés de Marte funcionam basicamente como o batimento cardíaco de um sistema solar que opera como uma unidade perfeitamente integrada. Essa explicação visual prova que a mecânica das nossas águas não morre ali na arrebentação da praia, nem no escuro do leito marinho. Ela se estende diretamente pelas vastidões do espaço sideral. E para encerrar, fica aqui uma provocação para a gente pensar juntos. Se o nosso planeta literalmente respira em sintonia com o cosmos e o fundo do nosso mar dança no ritmo da órbita de Marte a cada 2 milhões de anos, qual seria o nosso papel dentro dessa grandiosa orquestra vibracional? A teia interconectada do nosso universo é infinitamente mais rítmica e fascinante do que a gente podia imaginar. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima explicação.